Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos visita e assiste em suas residências, não quero ser repetitivo, mas com muita tranquilidade eu trago aqui fatos reais. O governo Napoleão, no ano passado, fez, vou ter que repetir de novo, uma opção de contingenciamento orçamentário para fazer frente àquilo que o município tem também de prioridade, que é a educação e a saúde. E essa retirada de recursos atingiu os serviços urbanos. Então, o prefeito Napoleão sabia que, em determinado momento, iria prejudicar algumas questões da roçada, da limpeza da cidade. Mas, por outro lado, ele investiu quase 26%, quando a lei manda 15%, para manter o serviço de saúde, vereador Beto Ribes, a contento, que é uma prioridade, que não pode esperar. Uma roçada é feia, quer dizer, um mato, um capim alto, lógico que é feio, é ruim, é muito ruim. Mas no ano passado, por questões orçamentárias, teve que se decidir. E governar é eleger prioridades. E no ano passado a prioridade foi a educação, foi a saúde, e inúmeras obras estão sendo e foram inauguradas e serão inauguradas ainda esse ano, relacionadas a essas duas situações específicas. Portanto, quando o secretário Rafael assumiu, ele fez um planejamento e está cumprindo. O vereador Adriano trouxe uma rua que eu já saberia, por isso que nem pedi a parte, que seria roçada. E acho que a gente tem que aqui parabenizar o secretário Rafael, que assumiu a pasta e está na rua o dia inteiro, com a sua equipe, juntamente com a URB, fazendo aquilo que agora o orçamento lhe permite, dentro da legalidade, dentro daquilo que a cidade precisa. Eu não tenho a menor dúvida que em torno de 90 a 120 dias, grande parte dessas questões estarão resolvidas. Então, parabéns ao Rafael, a toda a sua equipe, e aqui o próprio vereador Becker diz que estão trabalhando à noite, inclusive, para fazer frente àquilo que a cidade precisa e àquilo que o prefeito quer. Uma cidade bonita, limpa, arborizada, enfim, uma cidade de jardim. Tivemos dificuldades, já falou o vereador Mantal, tivemos e reconhecemos. Mas, por outro lado, o nosso reconhecimento está sendo agora transformado em ação e trabalho. Quanto à questão da Guarda Municipal, eu quero deixar muito claro que é um compromisso do prefeito Napoleão em discutir esse assunto e encaminhar esse assunto. E já, dentro da Secretaria da Defesa do Cidadão, um grupo de pessoas trabalhando, vereador Beto Ribes, em relação a esta questão. E é óbvio que a cidade precisa, e eu, há mais de 16 anos, defendo da tribuna desta casa a instauração de uma guarda municipal. E na época em que eu discuti esse assunto, a reação negativa era muito forte, principalmente de alguns setores da comunidade. E eu sempre defendi, continuo defendendo, que essa guarda tem que se pensar numa guarda, inclusive, com porte de arma, dentro da legalidade, dentro do que a lei federal permite. Portanto, esse assunto está em pauta, esse assunto está sendo discutido, e tenho certeza que o prefeito, com muita responsabilidade, no momento certo, com orçamento garantido, terá condições de apresentar a esta casa uma proposta relacionada a esta questão. Quanto à questão da educação, eu sou professor, assim como o professor César Sim, e nada é mais importante para que nós possamos fazer justiça social. O que é justiça social? É oportunidade iguais para todos. É acesso igualitário em todos os sentidos. E a educação é o pilar fundamental. Não se constrói justiça social sem antes ter a base sólida do processo educacional. Esse processo educacional começa lá no pré-natal, dando condições às mães de gerarem filhos saudáveis, com todas as condições de parto e de acompanhamento após o nascimento, para que quando essas crianças cheguem na idade adulta, tenham condições de ter a condição de aprender. Então, educação, ela é fundamental. Um dia, vereador César, assim, me perguntaram, o que o senhor acha mais importante? É a educação e a saúde. Ambos são importantes, mas a educação vem na frente. Por quê? Porque a saúde tem que ser eminentemente preventiva. E sem um processo educacional na área da saúde, que aí requer conhecimento, requer maturidade, requer entendimento da comunidade, a saúde não é feita. Porque a mãe tem que entender que tem que fazer o pré-natal, que tem que levar o filho para vacinar, que ela tem que fazer o preventivo do câncer de mama. As crianças têm que entender a prevenção em todas as áreas de acidente. Isso é saúde. Então a educação, ela é o pilar fundamental. Não se distribui renda em país nenhum enquanto as pessoas não tiverem uma educação
de qualidade e de acesso universal. Porque o que a população quer não é a benesse do Estado. O que ela quer é ter a condição igualitária de acesso à educação, que desde a tenra idade ele possa, lá na idade adulta, ter seu curso técnico, ter a sua faculdade garantida, para poder prover o seu sustento. Então a educação ela é fundamental, não vou ser repetitivo, então tudo que se discute educação é positivo. E existe muito a se fazer nesse país, mas muito mesmo. A começar pela valorização do ensino fundamental, da valorização do professor a nível de país. Isso só será possível, vereador Ivanates, se o governo federal investir maciçamente também nesta área. Porque o município não suporta mais os gastos que tem cada vez maior. O município de Blumenau investe de 3% a 4%, além do que a legislação obriga, em educação, e tem que investir. Então, o que nós temos que discutir futuramente, e agora é o momento, é o novo pacto federativo. Não se pode mais concentrar renda a nível federal, isso é histórico nesse país. O município recebe quanto? 14%, 15%, 16% de tudo que arrecada. Mas o cidadão mora no município. E nós temos que ir sempre a nível federal ou estadual, com o pires na mão, para buscar os recursos necessários. E aí, infelizmente, entra, como sempre entrou, em toda a época da democracia brasileira e da ditadura, de quem manda mais, de quem tem uma bancada, quem tem influência política. Então, os futuros deputados federais e senadores têm que ter a coragem de enfrentar essa questão tributária nesse país. Inclusive a tributação geral, mas também a tributação que os estados sofrem no recolhimento das riquezas que são geradas em cada município. O senhor me permite um minuto só para concluir? Mais um minuto, vereador Marco Antônio. Senhor presidente, eu nem ia entrar nessa área porque eu queria aqui desejar a todos uma feliz Páscoa, e eu entendo que Páscoa, além de renovação, de ressurreição da vida, é um momento de muita reflexão. Reflexão interior de cada um de nós, sobre o que nós temos feito, o que nós poderíamos fazer a mais, renovar os nossos votos de fraternidade, de amor ao próximo, não só aos próximos a nós, a nossa família, mas aos próximos da nossa sociedade e comunidade. Quero relatar um fato muito interessante que me sensibilizou ontem à noite. Nós estivemos ontem onde os nossos moradores sem teto se abrigam, que é no ambulatório, no nosso abrigo municipal, que costumo e gosto de chamar de casa de passagem, porque espero que seja uma casa de passagem, e ontem eu tive um exemplo. Enquanto conversávamos, como fomos fazer a ceia de Páscoa, esteve lá com a sua filha de 12 anos, um antigo morador daquele abrigo, vereador Vanderlei, que passou por lá um tempo, graças ao trabalho abnegado daqueles educadores sociais, daquelas assistentes sociais, do Jorge, que é uma grande pessoa. Ele ontem estava com a sua filha, porque ele foi reintegrado, vereador Marquinhos, à sua família. Eu me emocionei, e aí eu acreditei que ainda existe espaço para a mudança do comportamento humano na sociedade moderna. Ontem foi um exemplo de amor ao próximo, de que quando você dá ao ser humano a capacidade do amor, do entendimento, do acolhimento, e que tu te interesse por ele, ontem foi um exemplo claro de que Deus existe.